Olá! Bora mergulhar num tema fascinante e, vamos combinar, um pouco obscuro: a linguística da mentira. O que será que realmente entrega um mentiroso? A resposta, olha, talvez não seja nada do que a gente imagina. Muita gente se orgulha, né? Acha que tem um sexto sentido para saber quando alguém tá mentindo. Aquela confiança na intuição de que a gente consegue separar o que é verdade do que não é, que a gente pega no pulo. Mas e se a ciência mostrasse que essa nossa intuição, na grande maioria das vezes, está completamente errada? Pois é, para investigar essa nossa suposta habilidade, pesquisadores do MIT criaram um jogo. A ideia era bem simples. Os jogadores ouviam os clipes de áudio e tinham que decidir: isso é verdade ou é mentira? Parece uma tarefa direta, né? Só que os resultados, bom, eles foram bem surpreendentes. E olha só que chocante, a precisão média da galera foi de menos da metade, quase 50%. Basicamente, o desempenho foi o mesmo que jogar uma moeda para o alto e chutar. E o pior é que isso não é um caso isolado, não. Décadas de pesquisa confirmam que a gente é bem ruim nisso. Tá, mas por que a gente é tão ruim nisso? A resposta pode estar justamente nas pistas que a gente acha que está vendo. Vamos dar uma olhada nesses suspeitos de sempre, sabe? Aqueles sinais que todo mundo jura que são a prova de uma mentira. E olha aí a lista. Os jogadores falaram que usaram um conjunto de estratégias que todo mundo conhece. Ficaram de olho em pausas, no tom de voz, se a pessoa demorava para responder, o quão confiante ela parecia. É exatamente o que a gente vê nos filmes e nas séries de TV, né? O manual do detector de mentiras da ficção. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Os dados mostram que essas estratégias que todo mundo usa não só não funcionam, como algumas delas, tipo focar nas pausas e nas hesitações, na verdade pioram a nossa precisão. Mas tem uma estratégia em particular que é a mais traiçoeira de todas. Pois é, acreditar na confiança de quem está falando foi o que mais fez os jogadores errarem. A pesquisa mostrou uma associação negativa com a precisão, ou seja, quanto mais confiante a pessoa parecia, maior a chance do ouvinte cair na conversa e errar o palpite. Isso leva a uma conclusão meio assustadora. O mentiroso confiante é, bom, extremamente eficaz. Ok, se a nossa intuição não ajuda, para onde a gente corre? Para as evidências. Vamos fazer uma análise forense da coisa olhando para a própria linguagem. O que será que a anatomia de uma mentira nos diz? A análise científica revela umas diferenças bem sutis, mas que são consistentes. As verdades, por exemplo, costumam ser mais longas, mais complexas. Já as mentiras, elas são o oposto, mais curtas, com palavras mais simples e, essa parte é surpreendente, elas tendem a ter mais palavras com emoção positiva. Talvez seja uma tentativa de mascarar o engano, sabe? Aprofundando um pouco mais, a gente vê um padrão claro. As mentiras geralmente são menos complexas. E por quê? Bom, pensa só. Criar uma mentira cheia de detalhes que faça sentido dá um trabalho enorme para o cérebro. É muito mais fácil ir pelo caminho simples. Por isso, os mentirosos acabam usando frases mais curtas, estruturas mais básicas e aquelas frases de hesitação, tipo eu acho, meio que, talvez para se distanciar um pouco do que estão falando. E isso nos leva a um ponto-chave. Os estudos mostram que as mentiras que mais funcionam são as mais simples. Ponto. Uma historinha curta, direta ao ponto, é bem mais difícil de se pegar numa contradição. A simplicidade, pelo visto, é a armadura perfeita da mentira. Mas a história não acaba aqui. E quando alguém consegue enganar sem contar uma mentira de fato, aí o mistério fica mais denso. A gente entra num território de declarações que são tecnicamente verdadeiras, mas que foram feitas para enganar. É aqui que a linha entre verdade e mentira fica bem embaçada. E é aí que entra um conceito chamado implicatura enganosa. É uma ferramenta poderosíssima para enganar sem tecnicamente mentir. É, basicamente, a arte de dizer algo que é verdade, mas de um jeito que faz a outra pessoa acreditar numa mentira. Um exemplo clássico disso vem de um caso famoso da Suprema Corte dos Estados Unidos. Num depoimento, um advogado fez uma pergunta bem direta para uma testemunha, um tal de Bronston. A pergunta foi essa. E essa foi a resposta dele. Agora, preste atenção. A resposta do Bronston era 100% verdadeira. A empresa dele realmente teve uma conta lá. Só que ele, muito espertamente, desviou da pergunta original, que era sobre contas pessoais, contas que ele, de fato, tinha. E o veredito da Suprema Corte? Surpreendentemente, eles decidiram que isso não era perjúrio. Por quê? Porque o que ele disse era literalmente verdade. A decisão jogou a responsabilidade de volta para o advogado, que deveria ter feito uma pergunta mais específica.
Isso criou um precedente incrível, bem na fronteira entre o direito e a linguagem. Isso nos leva para um outro território, o da conversa fiada, o famoso bullshitting. Aqui, a questão nem é mais se é verdade ou mentira. A verdade simplesmente não importa. O objetivo é outro, é impressionar, é enrolar, é desviar o foco, preencher um silêncio. É uma comunicação que está totalmente descolada dos fatos. Certo. Então a gente já viu que não tem um sinal mágico que apita é mentira. E que essa linha entre enganar e dizer a verdade pode ser bem cinzenta. Isso tudo nos traz a uma última e importante questão. Mas será que toda mentira é ruim? Pensa naquelas pequenas mentirinhas que a gente conta para não magoar alguém. Os pesquisadores têm um nome para isso: mentiras pró-sociais. E olha, elas têm um papel super importante para manter a paz e a harmonia no nosso dia a dia. É o clássico adorei o presente. Quem nunca, né? A pessoa recebe uma coisa de que não gostou nem um pouco, mas solta um nossa, muito obrigado, é lindo. Essa mentirinha branca evita magoar outra pessoa e mantém a relação boa. É tipo o óleo que faz a engrenagem social girar sem atrito. E é isso que nos deixa com essa provocação final para pensar. Se uma mentira, no fim das contas, beneficia todo mundo que está envolvido, ela ainda é errada? A resposta, claro, não é nem um pouco simples e nos força a pensar sobre essa natureza tão complexa e muitas vezes contraditória da verdade nas nossas vidas.